Vamos mergulhar hoje numa história incrível, lá em Gênesis 42. É uma história onde a culpa e a graça finalmente se encontram. Um reencontro que demorou mais de 20 anos para acontecer, onde um pecado enterrado é trazido à luz por uma força que ninguém pode controlar: a fome. Olha só, tudo começa com algo muito primitivo, né? Fome. Aquela que aperta a terra, que esvazia os celeiros e força uma jornada desesperada. Mas essa fome, a gente vai ver, é muito mais do que só uma crise econômica. E aí, no meio desse desespero todo, tem uma coisa, um silêncio profundo. O silêncio de Deus. Mas não é um silêncio de abandono, sabe? É um silêncio que prepara o terreno para outra voz. Uma voz que estava abafada há muito tempo começar a falar. Porque no fundo é sobre isso. Um pecado que ficou enterrado por mais de 20 anos e que agora está prestes a vir à tona. A fome do estômago vai acabar despertando uma fome muito maior, a da alma, que clama por redenção. É que essa fome, em Gênesis 42, ela não acontece por acaso. É como se fosse um instrumento divino. Deus está, de certa forma, colocando essa família inteira num tipo de laboratório espiritual. E a principal ferramenta que ele usa para curar é o desconforto. O que a gente vê aqui é basicamente a arquitetura da providência divina em ação. A crise lá fora, a fome, está perfeitamente ligada à crise aqui dentro, a culpa. Está tudo sendo orquestrado. E não é só para sobreviver, não. É para restaurar a alma. Então, eles partem para o Egito. Acharam que estavam indo atrás de grãos para encher a barriga, mas o que eles iam encontrar era alimento para a consciência. O encontro deles não era bem com o governador, era com a própria história que eles tentaram apagar. E aqui a gente chega no ponto alto da ironia, né? Os irmãos se curvam diante do governador do Egito e, sem saber, estão cumprindo aquele sonho que eles tentaram matar anos atrás. Eles não enxergam José, mas a consciência deles. Essa começa a enxergar direitinho o crime que cometeram. Esse é o momento, o ponto de virada. Pela primeira vez desde o crime, a gente ouve uma confissão. E é coletiva. O passado não está mais enterrado. Ele explode no presente e as palavras deles carregam o peso de 2 décadas de silêncio. E perceba que José não está agindo por vingança. É uma precisão quase cirúrgica. Simeão, que era um dos mais violentos, é quem fica preso. O dinheiro, aquela mesma prata que começou o pecado, volta para assombrar. Não é uma armadilha, é um espelho. Um espelho que os força a encarar o que fizeram. E tudo isso nos leva a pensar um pouco mais fundo, teologicamente, no porquê de José parecer tão duro. A gente está testemunhando o que se pode chamar de graça severa. O reformador João Calvino tinha uma sacada genial sobre isso. Ele dizia que a consciência é o primeiro púlpito de Deus. Percebe? Deus não começa a restaurar essa família com abraço, mas com memória. O pecado precisava ser encarado de frente. É a consciência que se torna o primeiro lugar onde a verdade de Deus ecoa no coração deles. E Charles Spurgeon complementa isso de um jeito fantástico. Ele fala que a graça, muitas vezes, veste o uniforme da severidade. Isso ajuda a gente a entender que o que parece castigo, na verdade, é disciplina de amor. A graça nem sempre é suave. Às vezes, ela precisa ser dura para nos levar a uma cura de verdade, uma cura profunda. No fim das contas, a história de José é como uma sombra, um tipo de Cristo. Ele foi rejeitado, depois exaltado, e usou o poder que tinha não para esmagar, mas para salvar. É bem parecido com Cristo, que muitas vezes se revela não no conforto, mas disfarçado nas nossas dificuldades, esperando o coração ficar pronto para reconhecê-lo. Certo, mas como isso tudo se aplica ao processo de cura, de arrependimento? É que a restauração raramente é algo instantâneo, né? É um caminho. E muitas vezes é um caminho lento, até doloroso. Essa escada aqui mostra bem como Deus trabalha, passo a passo, de forma deliberada. Cada etapa é essencial. A fome, a crise, os leva para o Egito. Lá o desconforto os leva à memória do que fizeram. E a memória finalmente os leva à confissão. E a confissão? Bom, aí sim começa a cura. Então, no final das contas, Gênesis 42 não é uma história sobre fome. É sobre um Deus que simplesmente não desiste de famílias quebradas. É sobre a fidelidade implacável de um Deus que vai atrás dos seus, mesmo quando estão perdidos na própria culpa e na própria dor. E talvez a grande reflexão que fica é essa. O processo pode parecer lento, o silêncio de Deus pode ser desconcertante,
E a graça pode sim parecer severa às vezes, mas é porque o objetivo final não é um conserto rápido, um band-aid. É uma cura completa, uma cura de verdade. E por uma cura assim, vale a pena esperar.